Já foi falado algumas vezes para vocês, esse já não é um assunto que talvez seja novidade para você, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o triângulo da autoobsessão. Por quê? Porque como terapeuta em saúde mental, eu entendo que não só o dependente químico, o dependente alcoólico, alguém que está em tratamento na CT, possui as características desse triângulo da autoobsessão. A realidade é que todo ser humano, por diversas vezes, ele se prende no que a gente chama de gaiolas emocionais. Ele se prende em quê? Em círculos ou ciclos sentimentais viciosos. Ele se prende em excesso de ansiedades extremas. Ele se prende em pensamentos ideias e lembranças fixas. Ele se prende em comportamentos ou melhor, em padrões de comportamentos ele se prende em crenças limitantes e irreais. Então, todo ser humano, devido a questões de saúde mentais, devido ao seu passado, ao seu presente, ao que ele deseja e almeja para o seu futuro, muitas das vezes ele não consegue alcançar suas metas, alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, porque ou ele está se prendendo em algo negativo no presente, enxergando a perspectiva do seu presente com uma raiva, ou ele está aprisionado nas suas gaiolas emocionais, nos seus ciclos de sentimentos viciosos, no excesso de ansiedade extrema do seu futuro ou do seu passado. Ele não consegue, dentro da mente dele, organizar cada qual no seu lugar, cada qual na sua função, cada qual no seu momento. E com isso, ele perde amor próprio, com isso ele perde autoestima, com isso ele não enxerga qualidade de vida, ele não enxerga que está valendo a pena uma nova maneira de viver. Pro dependente químico e pro dependente alcoólico, isso é potencializado muito mais do que nas pessoas consideradas normóticas. Por quê? Porque nós vivemos as obsessões, a gente vive as compulsões, a gente vive os egocentrismos, que são o quê? Aspectos
da nossa doença. E qual é a nossa doença? A nossa fragilidade sentimental e emocional, a nossa dificuldade, a nossa inabilidade de lidar com a vida como ela vem se apresentando, né? Como ela acontece, a realidade colocada diante de nós. Nós temos uma inabilidade de lidar com o comportamento do outro, nós temos excesso de frustração. Então, por isso que muitas das vezes a gente se prende no triângulo da autoaceitação. E para que haja uma liberdade, uma libertação dessas gaiolas emocionais, uma libertação dos ciclos sentimentais viciosos, a libertação do excesso de ansiedade extrema, né? O que é isso, Henrique? A racionalização, por exemplo. Só um minuto. A racionalização. Outro exemplo, Henrique, de como que se manifesta na nossa mente nosso triângulo da autoobsessão, além da racionalização. Já está ali o ressentimento. A raiva que me gera. O medo que me gera. A ansiedade. O imediatismo. A impulsividade. E por aí vai. Defeitos de caráter que são aflorados. Fala. Isso aí a gente cria na cabeça ou pode ser de família, vem por... Existem algumas questões que acontecem. Primeiro, a gente tem que entender a raiz cultural. A maneira como a gente foi ensinado, quais são as crenças que a gente tem ao nosso respeito, a respeito das pessoas, a respeito da vida. Quais são os valores que foram adquiridos durante a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha fase adulta, né? Com os comportamentos que eu aprendi, observando o meio em qual eu fui inserido, né? O que eu aprendi com a vida, o que eu aprendi com a minha família, o que eu aprendi com o outro, tá? Quais são os meus padrões de pensamentos? E aí tem a parte da minha fragilidade sentimental e emocional, que é a minha doença que está aqui martelando na minha cabeça. Aí a minha doença ela pode ser manifestada através de um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ser manifestada através de uma depressão, ela pode ser manifestada através de um borderline, que é a automutilação. Eu quero sentir a dor física para não sentir a dor emocional. Ela pode ser manifestada no alcoolismo, ela pode ser manifestada no uso, no abuso e, por consequência, a dependência de substâncias psicoativas. Mas a questão toda é que ela vai se manifestar nesses três aspectos: na obsessão, na compulsão e no egocentrismo. Então vamos lá. A obsessão é o aspecto mental. Onde é que eu coloco aqui? Vou colocar aqui do lado. Vou puxar certinho aqui para baixo. São pensamentos, ideias e lembranças fixas. Olha ela aparecendo aqui de novo. Excessos de ansiedade extrema, gaiolas emocionais. Aqui, a gente pode colocar o medo. Esse medo aí é qualquer coisa. Calma.
aqui nas crenças limitantes e reais, a gente coloca o egocentrismo. Se encaixa aqui. Aqui, nas gaiolas emocionais e ciclos viciosos, eu posso colocar o ressentimento. Os ciclos sentimentais viciosos, eu posso colocar a raiva. Identificar a raiva. Os padrões de comportamento, a compulsão. Então, a minha e a sua doença emocional, sentimental, biopsicossocial, ela afeta o meu corpo físico, o meu biológico, ela afeta o meu psicológico, a minha psique como um todo. Então ela afeta o meu inconsciente, ela afeta o meu pré-consciente e ela afeta o meu consciente. Ela é psicológica também. E social, ela afeta todas as áreas da minha vida. Ela afeta o meu relacionamento comigo mesmo, ela afeta o meu relacionamento com o meu poder superior, com Deus da maneira como eu compreendo. Ela afeta também o meu relacionamento com a minha família, que está mais próximo de mim. Ela afeta os meus relacionamentos profissionais, os meus relacionamentos interpessoais e os meus relacionamentos afetivos. Então, eu preciso entender que eu tenho uma obsessão, um padrão de obsessão, um padrão de compulsão, um padrão de egocentrismo que afeta todas as áreas da minha vida. Se ela afeta em todas as áreas da minha vida, ela pode se manifestar no meu passado, ela pode estar se manifestando no meu presente, ou ela pode estar se manifestando no meu futuro. E como que ela se manifesta? Negativamente. No meu passado, com ressentimento. No meu presente, com a raiva. No meu futuro, com o medo. E como que eu posso lidar, Henrique, um dia de cada vez, para que se manifeste positivamente? Para que eu saia do triângulo da auto-obsessão e entre numa autoaceitação. No meu passado, eu trabalho ele com aceitação. O meu presente, eu procuro colocar gratidão. E no meu futuro, eu coloco fé. Por quê, Henrique? Vamos lá. Alguém aqui é o Senhor do tempo? Alguém, eu ou você, conseguimos voltar no tempo para não cometer os mesmos erros? Não conseguimos. Então, o que cabe, o que eu posso fazer com o meu passado? Já passou. Essa reunião? Não, porque se eu esquecer, eu erro novamente. Aceitar. Não tem como eu voltar no tempo para não ter os comportamentos que eu tinha, para não pensar na maneira como eu pensava, para não ter as crenças e valores que eu tinha. Mas tem como eu pegar isso. A gente tem uma raiz cultural, Preto. A gente tem uma raiz cultural que a gente ouviu a nossa vida inteira, que nós aprendemos com os nossos erros. Quem nunca ouviu aqui ou acreditou que o aprendizado começa a partir de um erro? Mas esse negócio de aceitar, você vai sempre matutar isso na cabeça. Calma, ele vai chegar lá. Erro. A gente aprende com erro? Não. A gente aprende quando a gente conserta o erro. Então olha a raiz cultural que a gente acreditava ser positiva, mas que na verdade é negativa. Eu crio uma crença limitante e irreal que eu aprendo com erro. Só que se eu continuar errando, eu estou aprendendo alguma coisa? Eu continuo errando. Parece óbvio e simples, mas não é. A nossa mente nos engana.
E a nossa fragilidade sentimental e emocional, que potencializa a raiz cultural, que potencializa o trauma, que potencializa os personagens, os comportamentos, que potencializa o defeito de caráter, para alguns, a solução desse problema todo é se isolar numa depressão, preso dentro de uma gaiola emocional de uma dor que você já conhece, que você já aprendeu a lidar com ela. Para outros, para lidar com isso, eu preciso me automutilar, para que eu veja as marcas daquilo e eu me lembre daquilo e não me sinta mais daquela forma. Ou que a dor física venha ser maior do que a minha dor emocional. Para outros, eu preciso de uma substância de escolha, seja o álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Para outros, eu preciso de ciclos sentimentais viciosos que eu vou vivendo de raiva em raiva, de ansiedade em ansiedade, de ressentimento em ressentimento. Quando eu não aceito, eu estou ressentindo. Você falou, a gente sempre vai matutar sobre aquilo. Entenda, se perdoar ou perdoar alguma pessoa, não significa esquecer. Significa que você não vai deixar mais aquilo colocar a sua saúde mental em desequilíbrio. Não vai deixar mais aquilo acumular sentimentos mal resolvidos. Não vai deixar aquilo mais virar a parábola da panela de pressão, que eu vou acumulando, uma hora explode. E geralmente vai explodir como? Numa tentativa de suicídio, vai explodir com uma síndrome persecutória, acho que todo mundo está me perseguindo, ou todo mundo está conspirando contra mim. Ou vai faltar o ar, vai dar palpitação, vai gritar no meu corpo uma crise de ansiedade. Ou eu vou precisar de uma substância de escolha para poder anestesiar, para poder fugir da minha realidade, ou para me trazer também prazer imediato. Então eu preciso ter aceitação. Aceitação não é concordar com tudo. Não é abaixar a cabeça para tudo, mas é ouvir todas as perspectivas ou todos os pontos de vistas atentamente. No processo terapêutico, ou psicoterapêutico, ou psicanalítico, de primeira instância, às vezes você vai ser confrontado, e precisamos entender que o confronto, ele é positivo, a afronta, ela é negativa. O que você precisa ter é mente aberta, porque talvez o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psicanalista, ele está te confrontando no presente em amor, só que como você não quer admitir, como você não quer aceitar a sua impotência perante ao seu passado, ou até mesmo em situações do seu presente, você corresponde a esse confronto num processo terapêutico negativamente. Então aquilo que é confronto, você quer receber como uma afronta. Por quê? Porque às vezes está colocando o dedo na ferida. Porque às vezes está te puxando da gaiola emocional, do seu quartinho escuro, do seu ressentimento e da sua raiva, e você está na sua zona de conforto, porque você já aprendeu a lidar com ela. Seja anestesiando, seja fugindo, ou seja buscando formas de prazer imediato. Só que você não está pensando nas consequências que isso te traz para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, para o seu social. Você se acostumou com uma dor que é familiar, que eu já sei lidar com ela. Por quê? Você está com medo do novo, você está com medo de se abrir para o processo terapêutico, você está com medo de se abrir para um programa de recuperação, você está com medo de falar quem você realmente é, como você realmente se sente, quais são as suas dificuldades, talvez admitir que você não era tão bom como você pensava, que você precisa de ajuda, que a sua mente não consegue resolver todos os problemas que muitas das vezes ela mesma cria, e que você precisa de ajuda profissional para isso. E eu vou admitir isso
Por quê? Eu tenho a raiz cultural, não. O homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimento. O que vão pensar de mim? Se eu falar dos meus sentimentos e se me verem chorando? Já leva pro lado machismo. Raiz cultural. O machismo é uma delas. Como o feminismo também tem se tornado uma delas. A gente não entende as proporções que isso vai gerar. Antigamente, assim como hoje, sempre existiu bullying. Em toda sala de aula tinha o gordinho, tinha o magrinho, tinha o narigudinho, tinha o cabeçudinho, tinha o orelhudinho, tinha o moreninho, tinha o branquinho demais, o alemão. Toda sala tinha. E todo mundo passou por as piadinhas na escola. Só que na nossa época lá atrás, ninguém tinha o conhecimento e a informação que existe hoje sobre o quanto isso é prejudicial para a saúde mental. Hoje se fala que a geração é Nutella. Não, não é que a geração é Nutella. Hoje a geração de hoje, dos nossos filhos, né, dos nossos netos, tem mais informação por conta da internet, por conta dos avanços tecnológicos, né, de que nós tínhamos lá atrás. Para estudar sobre saúde mental lá atrás, eu tinha que ir para uma biblioteca, pegar um livro de psicologia, lá de não sei quantas páginas, e ler, e não tinha alguém para me orientar muitas das vezes. Hoje em dia, nós temos canais do YouTube, nós temos palestras gravadas, nós temos centros terapêuticos. Naquela época que existia a psiquiatria. Por quê? Porque muitas das doenças de saúde mental, elas ainda estão sendo conhecidas como doença. Ou melhor, elas foram reconhecidas como doenças pela OMS, mas está diariamente em diversas partes do mundo ocorrendo métodos de tratamento e com isso sendo feito análises científicas e terapêuticas para tentar se chegar numa melhor medicação. Muitas doenças não têm cura, mas são tratáveis através de uma meditação, através de um autoconhecimento, de um inventário diário de você mesmo, você parar para ouvir os seus pensamentos, se ouvir sua consciência, se colocar no papel de observador para você poder entender quais são e reconhecer e admitir e aceitar as suas gaiolas emocionais, os seus ciclos sentimentais viciosos, os seus excessos de ansiedade, as suas obsessões, as suas compulsões, se você está tendo comportamento egocêntrico ou egoísta. Então, para todo ressentimento do passado, existe uma aceitação dele. Para toda raiva do seu presente, existe um amor que você pode colocar. O que mais, Henrique, que eu posso trabalhar aqui? Ó? Isso aqui é muito importante. Lista de gratidão. Existe uma frase que eu costumo falar. Quanto mais eu agradeço, menos tempo sobra para eu reclamar. Quanto mais eu sou grato pelo ar que eu respiro, pela roupa que eu visto, pelo emprego que eu tenho, pela cama que eu deito, pelo alimento que está na mesa, pela minha saúde física, pela minha saúde mental, ainda que não esteja tudo bem, e é normal não estar tudo bem. Nós vivemos uma vida em um mundo adoecido. Adoecido pelos governos, adoecido pelo sistema, adoecido pela sua história, pelo seu passado, pelo seu desenvolvimento. Um reflexo disso, eu estava partilhando isso com um companheiro esses dias. O ser humano é o único animal que se intitula racional, né? As outras espécies que existem no planeta são consideradas irracionais, porque elas não pensam, é o que a gente acredita. Só que a gente é o único animal que destrói o habitat natural que vivemos. A gente corta as nossas árvores, nós destruímos os nossos rios, nós poluímos o ar que precisamos para viver. Você não vê nenhum outro animal considerado irracional
destruindo o local que dá o alimento para ele, que dá o ar que ele respira. E será que somos tão racionais assim? Tem um animal que pensa, um macaco. Será que nós somos tão racionais assim? Um reflexo de como nós vivemos em uma sociedade doente, numa política doente, no capitalismo doente, só vem adoecendo cada vez mais e mais e mais e mais. Tanto que a saúde mental é uma questão mundial e urgente e emergente. Porque o que está rolando por aí é só pessoas desequilibradas para trabalhar no seu âmbito profissional, alto nível de estresse, tendo sobrecargas e surtando no trabalho, se matando literalmente. Quem lembra do exemplo lá de Wall Street, lá em 2000, na crise de 1929, se eu não me engano, que os caras se jogavam dos prédios, velho? O cara não pensou na vida dele e na saúde mental por conta de questões econômicas e financeiras. Com medo do que ia ser no futuro, por conta de algo que ele estava vivendo no presente. E por conta de coisas que ele já tinha visto acontecer no passado. Ele entregou a vida dele, irmão. Será que nós não estamos entregando a nossa saúde mental, colocando nossos valores na mão de outras pessoas, porque se encontram pessoas machucadas para se relacionar afetivamente, pessoas que estão feridas, marcadas, aí entra traição, aí entra rejeição, aí entra agressão, abuso, que viveram em relacionamentos passados. Isso traz negativo, raiva no presente e medo do futuro. Será que eu vou conseguir me relacionar de novo? Será que essa pessoa não vai me tratar da mesma forma? Mas a questão toda é como você se trata. Como você permite que os outros te trate. Até onde você põe limites. Então, para todo o ressentimento do passado, existe uma aceitação. Para toda a raiva do seu presente, existe como uma saída de colocar amor, trabalhando uma lista de gratidão. Para todo medo ou ansiedade do futuro, existe fé. Fé em você, fé no processo de recuperação, fé numa terapia, fé num poder superior, no Deus da maneira como você compreende, de acordo com a sua religião de escolha. Ah, se você não tem um Deus, você não acredita em Deus, fé no processo, fé na qualidade de vida, fé no amor próprio, fé na autoestima, fé em ser o autor da sua própria história, de não permitir mais que você mesmo entregue para as pessoas os seus valores, os seus princípios. Porque senão você vai continuar preso nos seus triângulos de auto-obsessão, de tempos em tempos, racionalizando, ressentindo, sentindo raiva, sentindo medo, com ansiedade, com imediatismo e impulsividade. Imediatismo, impulsividade, vou até tirar ansiedade. Olha só, eu tento de todas as formas, quando eu estou preso no triângulo da auto-obsessão, ser imediatista. Por quê? Eu quero recuperar o tempo perdido, eu quero recuperar rapidamente relacionamentos, eu quero reconquistar o amor da minha filha, o respeito do meu pai e da minha mãe, o amor da minha esposa, de maneira negativa, imediata. E aí, por conta do ressentimento no meu passado, que me gera
Raiva no meu presente, ó. Ressentimento do meu passado vai gerar raiva do meu presente. Raiva no meu presente vai me gerar medo no meu futuro. Então, por conta do meu ressentimento do passado e do meu imediatismo de querer recuperar o tempo perdido, que agora eu estou em abstinência de álcool ou outras substâncias, eu estou em tratamento, eu estou em recuperação da minha saúde mental, eu saí do meu quadro de depressão, eu saí do meu quadro de ansiedade extrema, eu saí das minhas racionalizações, então agora eu quero recuperar o tempo perdido. Imediatismo. Dentro do meu passado gera raiva do meu presente, e o meu imediatismo vai me fazer ter pensamentos, sentimentos e comportamentos impulsivos. Eu vou falar sem pensar, eu vou agir sem pensar, eu vou meter os pés pelas mãos, e isso vai me trazer colapso na minha estrutura social, isso vai me trazer crise. Eu vou ter problema na minha família, eu vou ter problema com colegas de trabalho, eu vou ter problema com relacionamento interpessoal, com amizades. Eu vou ter problema com relacionamentos afetivos, com namoro, com casamento, com noivado. Isso vai aumentar o quê? A minha raiva, a minha insatisfação. A minha ingratidão. E eu vou alimentar mais raiva. E se eu sinto raiva hoje, eu vou ter o que no futuro? Eu vou ter mais ansiedade. Se eu trato o meu passado com imediatismo, eu quero recuperar o tempo perdido e ajo impulsivamente, o reflexo disso vai ser ansiedade. As 3 pedras de tropeço em todo e qualquer tratamento de tentar equilibrar a minha e a sua saúde mental. O imediatismo, eu quero equilibrar minha mente do dia para a noite. Eu vou me tornar um Buda, né? Um monge do dia para a noite. Não vai. Recuperação requer tempo e dedicação e tudo requer prática. Eu falo isso para vocês todo santo dia. Recuperação requer tempo e dedicação. E tudo requer prática. Não, é um processo de formiguinha. Eu estava falando com um companheiro isso hoje. Se você pegar uma escada para chegar num objetivo e subir ela correndo, a chance de você escorregar o pé num degrau e bater com a canela e machucar, ter que parar para fazer curativo e depois ainda subir a escada mancando, isso se você não voltar para trás, é muito grande. Mas vá com calma, degrauzinho por degrauzinho. Viva e aprecie o seu processo de recuperação, o seu processo de equilíbrio. Isso vai te trazer uma coisa que se chama resiliência, que é a capacidade de lidar com as situações, a maneira como você se tornou forte por conta de tudo que você viveu no seu passado, como você vai se sentir no seu presente assim. Ah, eu já passei por tanta coisa mais difícil do que isso. Peraí, como é que eu posso resolver essa situação agora? Você vai ver que você é mais forte do que você pensava, que você tem mais ferramentas para praticar do que você tinha antes. Sempre buscando o equilíbrio emocional e sentimental. Sempre se colocando no papel de observador de si mesmo, no papel de autoconhecimento, né? Porque o que a mente não resolve vira doença. Você fala que primeiro a pessoa tem que tentar adquirir confiança das pessoas. Não, ela tem que primeiro conseguir a confiança nela mesma. Não adianta eu querer mostrar para o outro que eu estou bem. A questão toda é que não funciona, é porque eu vou para o psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu tomo a medicação, eu faço psicoterapias, eu tenho um terapeuta, eu faço meditação, eu busco uma religião de escolha, sempre querendo mostrar para o outro que eu estou bem. Todas as vezes que você pensar em mostrar para alguém que você está bem, você já perdeu o foco. E qual é o foco? Realmente estar bem. Quando você entende isso, que você precisa ficar bem,
você para até de querer ter a aceitação e a aprovação do outro. O processo ele é seu, ele não é do outro. Hoje, o meu processo de viver uma vida em sobriedade, de viver uma vida com uma nova maneira de viver, uma vida que eu procuro ter um equilíbrio emocional e sentimental, para minha melhor tomada de decisão, para eu poder focar no meu trabalho, para eu poder focar nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus objetivos, na minha escola, na minha faculdade, na minha academia, em tudo que eu for viver na minha vida, é um processo meu. Se o outro vai reconhecer isso ou vai aprovar ou não, eu já não estou preocupado, porque eu me autoconheço e sei o meu real tamanho. Então eu sei aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei o que eu já melhorei, eu sei aonde meus defeitos de caráter estão agindo, aonde eu preciso consertá-los, mas também sei aonde estão as minhas qualidades. Isso é me colocar no papel de observador de mim mesmo. É olhar o tanto bom quanto o ruim, o tanto bem quanto o mal, tentar equilibrar isso o melhor possível dentro da minha mente e procurar ser melhor a cada dia. Para quem, Henrique? Para o Henrique. Ou seja, o Henrique ele quer ser melhor para ele mesmo. Não, obrigado. Obrigado. Para ele mesmo. Agora, sobre isso, graças a Deus, na minha cidade, eu sou bem respeitado. E outra coisa que eu não gostava é que eles falavam assim, coração, você não quer ter nada pra ser pai, mas fulano tal e tal e tal. Ah, mas você quer comparar você com fulano e tal, você tem a perder. Isso eu não gostava não, para todo mundo tem a perder. Porque ele tem uma vida, ele é igual a mim. Mas a questão toda é, a comparação, Isso eu não gosto. Ela não é positiva. Assim, ou depende com quem você se compara. Não, eu falo assim, a pessoa vir e falar assim, mas você quer comparar fulano e tal com você, moço? Você tem família, você tem emprego, você tem tudo, e você não gosta de falar isso. Pra mim tá, né, tirando a pessoa. Ela é ser humano também, ela pode conquistar também. Não, tudo bem. Isso é uma outra questão à parte. A questão toda é, você precisa se observar se realmente você não está buscando a aprovação alheia. O reconhecimento todo mundo quer. É hipocrisia falar que eu não quero um reconhecimento profissional, que eu não quero ser reconhecido pela minha família, que eu não quero ser reconhecido e benquisto na sociedade. Mas, Henrique, eu não gosto de comparar. Calma, filho. Deixa eu te explicar. A questão toda é, você não gostar é uma coisa. Você entender que as comparações vão acontecer é outra. A questão toda é, para que e para quem eu estou vivendo o processo? Hoje, pode me comparar com fulano, com Beltrano, com ciclano. Força, só força. Quem não se compara não se aceita. Quem se compara não se aceita. Eu já me aceitei. Eu sei que eu não sou o cara mais bonito do mundo, um galã de novela, mas eu sei também que eu não sou mais feio, irmão. Eu sei que eu não sou o mais inteligente, mas eu sei que eu também não sou menos. Eu sei que eu não sou o mais forte, mas sei que eu também não sou o mais fraco. Então o que o outro pensa ou deixa de pensar é problema do outro. O que vai fazer diferença na minha vida, o que vai fazer eu conseguir conquistar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos e me libertar do meu triângulo, dos meus triângulos, das minhas auto-obsessões, para viver uma vida de aceitação, amor e fé, ao invés de viver uma vida de ressentimento, raiva e medo, é o que eu penso sobre mim. Qual a crença que eu tenho sobre mim e sobre a vida. Então, o que o outro pensa diz respeito à crença, aos padrões de pensamentos e de pensamentos do outro. Será que eu não estou dando importância demais para o outro e dando importância de menos para mim? Ou será que eu não estou sendo egocêntrico e egoísta e dando muita importância para mim e excluindo o ponto de vista do outro? Esse é o processo de autoconhecimento. Esse é o processo de reflexão. Mas eu preciso entender que os aspectos da minha fragilidade sentimental e emocional é obsessão, compulsão e egocentrismo. E que eu vou ficar preso obsessivamente
compulsivamente e egocentricamente nesse triângulo. Até quando é a pergunta? Até quando você vai continuar ressentindo coisas que aconteceram na sua infância, coisas que aconteceram no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo há tempos atrás na sua fase adulta, e isso vai continuar te trazendo raiva do seu presente? Aqui dentro, dá uma ajuda, por favor, Vaguinho. A questão toda é, vamos dar um exemplo. Por que muitas das vezes você sente raiva de você estar em tratamento hoje institucionalizado, afastado temporariamente da sociedade, do seu círculo social, do seu trabalho, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, da sua namorada, dos seus netos, né, do seu trabalho, enfim. Por que você está com raiva? Por que às vezes você sente raiva de estar aqui dentro? Porque você tem uma dificuldade de aceitar que hoje você está colhendo coisas do seu passado, escolhas que você teve. E está arcando com a responsabilidade disso. E por que muitas das vezes, principalmente quem está chegando na reta final do tratamento, a pessoa começa a ficar ansiosa demais, com medo demais? Porque ela ainda não aceitou o passado dela, isso ainda traz raiva no dia de hoje, no presente, e ela tem medo, e se eu não conseguir? E se eu voltar para cá? E se eu voltar, ter uma recaída emocional e sentimental que possa me levar a uma recaída de substâncias, ou de álcool, ou uma recaída de comportamento que faça ela novamente ter uma regressão num tratamento e se tornar depressiva de novo, ou tentar suicídio de novo, ou voltar a se automutilar? Aí entra a ansiedade. Viver o só por hoje. Existe uma frase, se eu não me engano, da filosofia, que se chama carpe diem, do latim, que significa aproveite o dia. As Irmandades de 12 Passos tratam isso como só por hoje. Se você pegar a Bíblia como exemplo, lá em Mateus 6,34, vai dizer: não se preocupes com o dia de amanhã, pois o dia de hoje já te traz as suas próprias preocupações. Basta cada mal o seu mal, cada dia o seu dia, cada problema o seu problema. Você não pode tratar a sua vida como se não houvesse amanhã. Ah não, vou gastar todo o meu salário hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Você não vai conquistar nada na vida. Ah, eu vou viver intensamente o momento hoje, sem me preocupar se amanhã eu vou estar junto com essa pessoa ou não. Você não vai construir um relacionamento duradouro. Você vai viver de casualidade. Só que também você não pode viver no seu passado. Ah, mas eu fui traído, será que ela vai me trair de novo? Será que essa nova pessoa vai me trair? Ah, mas eu fui rejeitado, será que eu vou ser rejeitado de novo? Aí eu acabo rejeitando as pessoas e me afastando das pessoas, ou não querendo viver processos com medo do novo. Então, para todo passado de ressentimento, existe uma aceitação a esse passado. Para todo presente de raiva, existe um presente amoroso. Para todo futuro de medo, existe um futuro de fé. A questão toda é, qual é a aceitação que você está tendo? Qual é o amor que você tem hoje por você e pela vida? Qual é a gratidão que você tem? Qual é a fé que você tem depositado em você mesmo, no seu processo de recuperação? Essas são as perguntas que você tem que se fazer todo santo dia para se libertar do triângulo da autoobsessão, de gaiolas emocionais, de ressentimentos, de ciclos de sentimentos viciosos, de excesso de ansiedades extremas, de pensamentos, ideias e lembranças fixas, que são as suas obsessões, os seus padrões de comportamento que você está tentando mudar. Fala, pô Henrique, minha mente abriu, eu tive um despertar espiritual, mas eu continuo cometendo os mesmos comportamentos, porque você está preso nas suas compulsões. E por que muitas das vezes eu estou preso
na minha obsessão e na minha compulsão para a gente finalizar? Porque eu continuo com a mente fechada, acreditando que a mente está aberta. Crença limitante e irreal. Eu continuo achando que eu estou de mente aberta, eu continuo achando que eu estou sendo honesto comigo mesmo, eu continuo achando que eu estou tratando a minha recuperação com boa vontade, mas eu estou numa via de auto-engano. Eu estou me auto-sabotando, porque eu continuo sendo egocêntrico, achando que o mundo gira em torno do Henrique, eu continuo achando que o que importa é o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, e que se dane o outro. Quando eu falo que eu não tenho que me afetar com o comportamento do outro e que o outro é só o outro, não significa que eu não precise do outro, que eu não posso pedir ajuda, que eu não dependa de uma ajuda profissional ou medicamentosa, que eu não posso ouvir atentamente o ponto de vista do outro. Eu posso, mas sozinho eu não consigo. Recuperação individual também depende de uma unidade. Todas as vezes que eu tentei resolver tudo sozinho, de forma imediata e impulsiva e ansiosa, eu errei, eu quebrei a cara, eu recaí emocionalmente, eu me isolei, eu entrei no quartinho escuro da depressão, da automutilação, do pensamento suicida, do pensamento destrutivo, da falta de amor próprio, da falta de autoestima, da falta de autoaceitação. E não enxergava qualidade de vida. Então eu só via raiva na minha frente. E a minha raiva eu projetava em outras pessoas. Eu projetava em Deus, eu projetava na vida, eu projetava no comportamento do outro, porque eu não queria assumir a minha parcela de responsabilidade no meu processo. Você é responsável. Até mesmo pela sua decepção. Tem um pensador, se não me engano é alemão, não sei, chama Fritz Perls. Ele fala: você se decepcionou sozinho, ignorando o fato e direito do outro ser como ele é. Por isso você é responsável por aquilo que você está sentindo. O seu ressentimento é seu. É você que está alimentando ele. A sua obsessão, o seu pensamento, a sua ideia e lembrança fixa é sua. É você que está alimentando ela. A sua compulsão é sua. O seu egocentrismo de achar que sabe tudo, a sua mochilinha fechada, achar que já está bom, que você já entendeu, que já está tudo certo, que você já sabe como equilibrar emocionalmente. O dia que o Henrique achar que sabe tudo, eu entrego as minhas canetas, eu paro de estudar e eu vou tentar viver a vida. E eu não vou conseguir. O ser humano tem a necessidade de sempre estar aberto ao conhecimento e à informação, para que ele possa amadurecer e evoluir, porque a vida, até o caixão fechar, é um constante aprendizado. Só que só aprende quem quiser.